como bem foi apresentada, sou especialista na parte de excelência e inovação no CSC, tanto da Raizen quanto do Grupo Cosan. Tá? É sempre importante a gente falar que a gente marca muito o nome Raizen, mas nós atendemos todas as empresas, tanto Raizen quanto Cosan. E aqui, quem somos nós? Então, a gente está mais presente na vida de vocês do que vocês imaginam, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre como funciona e quais são as empresas que hoje nós atuamos, tá? Então, nosso CSC, ele foi fundado em 2010, ele fica na cidade de Piracicaba, e em 2011 aconteceu a joint venture entre a Cosan e a Shell. E aí, então, fundou-se nós ali com a Raizen, e a partir de então começaram as novas aquisições. Eu vou pular um pouquinho da parte da Raizen, que eu vou explicar um pouco mais no outro slide, e às vezes, falando por nome aqui de empresa, de grupo, talvez vocês não assimilem na rotina do dia a dia, mas eu vou fazer algumas similaridades só para vocês saberem de quem a gente está falando, tá? O Grupo Nós, por exemplo, vocês já viram vários mercadinhos hoje espalhados que se fala OXXO. Exatamente. Então, todos os supermercados da OXXO fazem parte do Grupo Nós e também pertencem ao nosso grupo. Temos também a Cosan, que aí quando a gente fala Cosan, ela vai muito mais ampla, né? A gente tem a parte do corporativo da Cosan. A Rumo, que é a linha férrea que atende hoje grande parte do Brasil, a gente conseguiu expandir tanto para a parte centro-oeste, estamos aí garimpando, né, a parte norte do país também para conseguir ter a linha férrea. A Comgás, que aqui no estado de São Paulo fornece o gás, né, encanado para todo o estado. A Moove, através da marca Móbil de lubrificantes, que aí alguns de vocês já devem ter utilizado nos carros. A Radar, que por conta de tantas plantações que nós temos, de tantas fazendas, a gente tem que ter uma administradora de todas essas terras. Então, a Radar ela faz toda a parte de gestão das terras que nós temos. E a Compass, que, na verdade, está vindo aí para suprir uma nova linha de consumo na parte também de gás. Tá? Sobre a Raizen, eu vou falar agora um pouquinho mais para vocês no próximo slide. Aqui eu trouxe um pouquinho dos dados do último anuário que a gente teve, para mostrar um pouquinho da dimensão que nós temos dentro, então, ali da Raizen. Tá? Hoje, aproximadamente, nós somos em torno de 46 mil pessoas, e pensando muito em questão de inclusão, né, e de diversidade, hoje nós temos um dado que é super importante para nós mulheres, onde 25% dos casos em que há cargos de liderança são concedidos a mulheres. Então, isso para a gente é uma vitória. Ah, mas é só 1/4 do volume, mas isso é espetacular. Então, é uma luta que nós vencemos e estamos aí. Em relação ao volume, agora, gente, não se assustem. Quando a gente fala que é grande, aí vocês imaginam a complexidade disso para operar no dia a dia. A gente vai trazer alguns pontos aqui. Então, hoje nós temos mais de 35 bioparques, então falando ali de usinas especificamente com a produção de etanol de primeira e segunda geração. Temos em torno de 70 bases de distribuição para os combustíveis, então todo o combustível Shell do Brasil, inclusive todos os produtos da marca Shell no Brasil pertencem à Raizen, então ela tem hoje autonomia para poder comercializar a marca. Temos então presença em 19 portos. Aí aqui a gente falou, acho que o pessoal da Azul, estamos também ali em 68 bases de abastecimento em aeroportos. E temos mais de 8 mil postos de serviço, que são realmente os postos que vai chegar no consumidor final. Tá? Além disso, a gente também fez uma aquisição, não tão recente, mas da parte da Raizen Shell Lubrificantes. Então, a gente agora também é proprietário dos lubrificantes da marca Shell. Em breve, é um novo produto, que é a Shell Recargue, que aí isso vai ser inovador, de fato. Os carros híbridos agora, nos postos, em breve, também terão ali como ser abastecidos. Temos também a OXXO, como já foi comentada, e a Shell Select, que acho que já é mais conhecida por todos, que são ali, só para diferenciar, a Shell Select é uma franquia, né? Então são as lojas de conveniência que habitualmente a gente tem nos postos, e já a OXXO são todas 100% da Raizen. Tá? Então hoje a gente tem em torno já de mais de 500 lojas espalhadas no estado de São Paulo, e é como o diretor ali que está com a gente, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, ele sempre fala, a cada quase 3 dias a gente tem uma loja nova inaugurando. Então, isso é para atender da melhor forma a todos vocês. Então, quando a gente fala que a Raizen está mais presente na vida de vocês do que vocês imaginam, é isso. Sem contar também com a produção de açúcar. Tá? Então, muitas vezes o açúcar que a gente está consumindo, que está vindo numa embalagem diferente, também é produzido por nós. Bom,
Aqui não vou entrar tanto em questão de mérito de volumetria, acho que a gente já falou um pouquinho, deu para entender mais ou menos como funciona a Raizen. E só para fechar, nós somos a terceira maior empresa em faturamento no Brasil. Tá? Então, isso é motivo de muito orgulho para todos nós, e a gente fala isso com muita certeza e com muita vivência. A gente deve muito disso aos funcionários que são dedicados e que se esforçam a cada dia para entregar ainda produtos melhores para todos vocês. Onde nós estamos? A Raizen é uma empresa brasileira, mas ela não está só no Brasil. A gente começou a expandir para a parte da América aqui do Sul, mas também temos escritórios em várias partes do mundo. Então, para vocês conhecerem um pouquinho do que, como a gente está dimensionado. Tá? Então, todo aquele número que eu passei de bases, de terminais, de portos, de que forma que a gente está distribuída, em outros países a gente tem apenas a parte administrativa, que são escritórios, mas que fazem toda a parte de transição ali de trading. Então, toda a parte de negociada que a gente tem em relação a açúcar em exportação são realizados através desses escritórios. E agora, então, vamos entrar no que tanto a gente quer ouvir um pouquinho aqui sobre o nosso projeto. Dito isso, então, nós fizemos uma contratação, uma parceria com a V360, para que a parte de serviços, exclusivamente nesse momento, fosse implementada em todos os negócios do grupo. Então, independente de ser Raizen ou Cecosan, nós fizemos essa contratação, só que a gente teve a ciência, porque depois vocês vão entender um pouquinho, a gente também deu uma escorregada, tem aí uma história triste no meio que teve um rollback, e a gente vai explicar quais foram as principais causas. Conversando com algumas pessoas, a gente já se identificou em vários pontos onde foi que erramos e onde pode ser que vocês estejam errando nesse momento. E o mais importante de tudo, eu acho que, como eu passei por isso, eu posso falar para vocês, é mais gratificante, eu falo isso sempre ali para a gerente, para o coordenador, que a oportunidade da companhia ter dado uma folha em branco, pela segunda vez, que é o caso de vocês, cara, isso traz para a gente assim, uma sensação de vir aquela questão de superação. E quando todo o time se engaja e quer entregar o resultado e acredita na história, é onde faz toda a diferença. E vocês vão ver aqui através desses 5 passos. Então, hoje, como que a gente pode falar como deve ser realizada a implementação de um projeto? E um projeto tão complexo quanto a implementação do embalde de serviços. Por quê? Muitas vezes a gente pensa, a automação é simples, é padrão, beleza. Quando a gente está falando de DANF, cara, show de bola. De CTE, show de bola. Existe tag, existe campinho próprio. E serviço? São 5.000, no mínimo 5.500 municípios. Para ajudar os benditos dos fornecedores, ainda vai lá e emite diferente também, cada um coloca a informação num campo. Por quê? Não existe padrão. Ou seja, a premissa da automação, de fato, é ter um padrão. E, infelizmente, para serviço, nós não temos isso. Então, o primeiro ponto e o grande desafio que a gente tem dentro do projeto é criar um padrão. Só que, além do padrão, tem o principal fator, que é justamente ali o primeiro passo que a gente coloca, que é a questão da definição de key users e de áreas cross. Como que a gente pode fazer essa definição de key users e áreas cross? Bom, a gente vai trazer a experiência e o que foi que nós adotamos como boa prática. Nós fizemos uma extração de baseline do último ano de tudo que foi processado de serviço. Dentro desse baseline, a gente conseguiu fazer a identificação de quais eram essas áreas, quais eram os principais fornecedores e quais eram também as principais prefeituras a serem atingidas. É o famoso 80-20. Não adianta a gente querer abraçar tudo, galera. Não vai funcionar. Nós tentamos isso a primeira vez e não deu certo. Então, o primeiro passo é criar um baseline, em cima desse baseline, determinar uma linha de corte do seu Pareto. Tá? Então, e o principal... A área cross, quando a gente está falando no próximo slide, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, é pegar áreas principais, áreas essenciais. E dentro dessas áreas, a gente precisa ter, no mínimo, um representante de cada área. E essa pessoa vai falar assim, mas, Juliane, ela vai precisar ficar full time? Assim, sendo bem sincera, na parte de elaboração, participação, escolha de fornecedor, planejamento, não tem a necessidade. Mas nos testes é onde foi feita toda a diferença. E aí vocês vão ver um pouquinho disso também nas curiosidades. Só estou dando spoiler aqui, né? Só alimentando a expectativa. O segundo passo que a gente traz é em relação à engenharia e valor de Store Map. Gente, não adianta você ter pessoas boas nos lugares certos e não saber o que essas pessoas querem. Então, o que a gente fez ali em relação ao Store Map? Também vou mostrar um pouquinho depois. O terceiro são entregáveis e ajustes de processo. Quando a gente está falando de embalde,
De novo, não adianta querer resolver o mundo. A gente precisa saber separar o que é erro de processo e o que é erro de sistema. O que tem que ser entregável como projeto e o que tem que ser tratado em paralelo ao projeto para atingir o objetivo maior, que é a eficiência. Tá? Então, aqui a gente vai ter um slide para mostrar justamente como foi que a gente fez. O quarto é o Soft Selection. Cara, não adianta, vim aqui, olha só, o pessoal da V360 são ótimos, mas vamos falar o preto no branco. Não adianta a gente falar, rapaz, vamos fazer café de 360. Faça a busca de mercado, porque vocês mesmos precisam tirar essa conclusão. E assim, nós tiramos, e vocês vão entender o funil que a gente fez. De 15 fornecedores, a gente chegou em um, que foi a V360, e estamos muito felizes, de fato, com essa entrega. E aí vocês vão entender um pouquinho mais também de como funciona. O último passo, e não menos importante, mas, na minha opinião, foi o mais importante, o que fez toda a diferença para a entrega, é a questão do plano e execução dos testes. Tá? Vou passar aqui o próximo slide, que é onde a gente vai chegar um pouquinho ali no baseline que eu comentei. Quando a gente observa aqui, então, a gente, nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, nós só fizemos a raiz em energia. Então, nós buscamos, mas, Juliane, por que o baseline de 1 ano? Galera, se a pessoa não fez contratação em 1 ano, você vai puxar 2, 3 anos para quê? Serviço é uma coisa que muda todo mês. Sempre a gente está tendo troca de fornecedores como prestação de serviço, exceto os essenciais, que aí são fornecedores que às vezes são exclusivos e não tem como a gente fazer essa troca. Mas assim, puxamos essa base, todo o nosso critério, seja de cadastro de material, seja para saneamento de fornecedor, foi feito em cima desse baseline de 1 ano. E aí, ali, a gente chegou nessas 6 áreas aqui que a gente denomina como áreas cross. Então, primeiro eu faço a extração da base dos dados do último ano, na sequência, em cima de um Pareto, eu monto por volumetria quais são as áreas que a gente vai precisar ter como essencial. Dentro dessas áreas, a gente colocou ali o time do CRD, que são todo o atendimento que a gente tem hoje nas usinas, o time do CPA, que é uma área que faz tanto atendimento para o pessoal da usina, quanto para algumas áreas administrativas. Temos o Nadim, que faz atendimento específico para a área jurídica da companhia. Performance de TI, que seria uma área de back-office, que faz atendimento exclusivo para toda a solicitação de TI. Projetos E1G, que aí aqui a gente tem uma questão de expansão que a gente determina ali de etanol, primeira geração e segunda geração. E a área de back-office NSA, que é uma área que, no caso da Raiz em Energia, ela tem uma pequena representação, mas que cabia dentro do volume do escopo que a gente fez como corte. Aí você vai falar assim, Ju, mas por que eu tenho 3 áreas aqui embaixo? Essas 6 áreas que a gente colocou aqui nesse quadrinho acima, são áreas que, assim, não era opcional para a área participar. Nós tínhamos que ter essas pessoas participando. Então, o primeiro ponto que a gente coloca para vocês, galera, vocês precisam engajar as áreas e, tipo, não resolveu ali na camaradagem, vamos subir. Tem que fazer com que as diretorias se entendam e entendam que isso é importante para a companhia. Então, esse foi o passo que a gente teve e, assim, não é nada forçado. É aquela coisa que tem que ser realmente efetiva. E aqui, por fim, tem essas 3 áreas que a gente, então, faz ali como áreas opcionais. Fora essas áreas aqui que estão direto dentro do projeto, a gente tem 4 grandes áreas que não fazem parte do circuito ali de emissão, de recebimento da nota, mas que sem eles a gente não tem o resultado final, que é a área de suprimentos, tax compliance. Aqui, no nosso caso, especificamente, a gente tem uma área que a gente chama de EIC, que é uma área específica para projeto, e o time de recebimento integrado, que é quem hoje faz todo ali o recebimento na mão. Tá? Então, hoje não, né? Até dia 11 de fevereiro, nós tínhamos um processo 100% manual de recebimento e agora isso não mais nos pertence. Em relação ao Store Map, o Store Map, qual que é a dica que a gente traz? Galera, leva a turma para um lugar isolado, se não tiver budget para fazer num hotel, pega uma salinha, tira a galera ali da onde está na rotina do dia a dia, coloca, lembra que a gente denominou a área cross? Pega essas pessoas da área cross e coloca numa sala. Qual que é o seu desejo? Literalmente, vamos aplicar aqui Kanban. Vamos colocar quais são os desejos da área, vamos colocar sem dó, deixa todo mundo enumerar. Depois que você fez isso, a gente vai começar a colocar o que realmente é essencial, o que realmente eu preciso e o que é comum entre essas áreas. Porque o projeto não tem que ser de uma área, o projeto tem que ser da companhia. Quando você faz o projeto para uma área, você cria Frankenstein. Começa a ter aqueles famosos puxadinhos que depois ninguém sabe mais o que está ali dentro do desenvolvimento.
Tá? Então, a gente precisa, sim, fazer algumas adequações da ferramenta que a gente está contratando, que a gente normalmente chama ali de ferramenta de prateleira, né? Mas só que o legal desse fornecedor, que é a V360, é justamente isso. Eles fazem adaptações e adequações à nossa necessidade. Aconteceu com a gente. Lógico que não pode mudar a essência do produto, isso é fato. Mas eles fazem ali atendimento à necessidade. O próximo que a gente tem aqui é a questão da engenharia de valor. Se vocês hoje têm, além de um processo ou mais de uma empresa para poder fazer a aplicação do embalde, gente, não vá querer fazer tudo de uma vez. Faz a aplicação da engenharia de valor, cria uma sequência, a gente criou aqui 10 KPIs que a gente entendeu que eram essenciais para fazer a validação. Colocamos um peso para cada um desses KPIs e, em cima desses pesos desses KPIs, a gente pegou e falou qual vai ser o primeiro negócio que a gente vai implementar. Ah, vai ser raiz em energia. Ah, vai ser rumo, vai ser com gás. Não, não é chute. Aqui é em cima de dado e fato e utilizando ferramenta padrão. Em cima dessa metodologia, a gente conseguiu denominar quais seriam ali os setups que nós estaríamos fazendo. Então, quando nós decidimos pela raiz em energia, foi justamente em cima de uma metodologia aplicada. Em relação ao macrofluxo, eu estou correndo um pouquinho por conta do tempo, tá, pessoal? Em relação ao macrofluxo, então, depois que eu denominei as áreas, fiz o Store Map, apliquei a engenharia de valor, o que a gente precisa fazer? A gente cai para o nosso desenho desejado. Lembra que eu falei que a gente faz ali o Kanban? Todo mundo coloca os desejos? A gente precisa encontrar o bem comum. Então, aqui na raiz nós encontramos esse bem comum e dividimos eles em 4 etapas. Então, a gente considera a questão da captura, a questão do segundo fluxo da etapa que a gente chama de validações, a parte da aprovação do serviço e o processamento em si do pagamento. Depois a gente, se for o caso, divide aí com vocês a apresentação. Tá? Vai ter um videozinho que vai explicar melhor como tudo funciona. Aqui a gente trouxe, então, depois que eu fui lá, fiz tudo isso que a gente falou, fiz o Kanban, fiz o meu sonho de desejo, está na hora agora de separar o que o pessoal colocou como desejo e o que é erro de processo e o que eu preciso entregar como projeto. Dentro dessa linha, falando especificamente da raiz em energia, nós identificamos 147 requisitos que a gente entendeu que eram primordiais. Dentro desses 147, a gente depois identificou mais 58 que deveriam ser ajustes de processos. Ou seja, não deveria ser corrigido no sistema, mas eu deveria corrigir na origem do processo. Porém, dentro desses 58, tiveram 3 que a gente falou, cara, apesar de esse erro já existir, se eu colocar uma nova ferramenta, eu vou potencializar esse erro. Então, nesse caso, esses 3, a gente entendeu que deveriam ser entregues pelo projeto. Então, não quer dizer que você vai falar assim, ó, área, se vira. Não, muito pelo contrário. Você vai dar o suporte, mas a gente trabalha isso como um paralelo e coloca como uma premissa a ser entregue. Aí, para poder chegar nesse resultado e atingir o que a gente conseguiu, nós tivemos em torno mais ou menos de 30 pessoas trabalhando dentro desse grupo, onde houveram em torno de 26 sessões e mais de 120 ações que foram executadas durante o período de projeto. Lembrando, não foi tratado pelo time de projeto, foi tratado na paralela pela gestão de mudança. Tá? E aí chegamos no Soft Selection, que eu acho que aqui a gente mostra a rotina que a gente teve. Então, como a gente falou, a gente foi para o mercado, pesquisou em torno de 15 fornecedores. Desses 15 fornecedores, nós realizamos uma triagem e chegamos em 5 que a gente entendeu que valeria a pena sequenciar. Dentro dessa triagem, a gente avaliou tecnologia, se o fornecedor já era homologado com a Raizen, quais eram os principais clientes, o volume que essa empresa fazia, porque eu vi que muitos de vocês se preocuparam com o volume, foi uma preocupação que nós tivemos também, por uma questão de performance, se ia suportar ou não. E, galera, vou falar para vocês, a nota fiscal processa muito, mas muito rápido. Relatório, assim, você pisca, o relatório está pronto. Então, assim, realmente, a gente entendeu que os bench que nós realizamos para capturar se realmente a ferramenta era efetiva, nós conseguimos concretizar isso na rotina do dia a dia. Dos 15, então, chegamos em 5 fornecedores. Desses 5 fornecedores, nós precisávamos reduzir ainda mais para fazer um trabalho mais de perto, onde, desses 5, nós enviamos questionários de atendimento, realizamos benchmark e POC. Depois, para chegar nos 3 fornecedores, a gente veio aqui para essa parte do questionário, onde nós enviamos questionários sobre segurança da informação, enviamos um questionário técnico e de arquitetura sobre funcionalidades, para então conseguir chegar em 2 fornecedores, e a gente falou, cara, qualquer um desses 2 fornecedores
que passar pelo comercial, estamos tranquilos e a gente vai conseguir entregar o projeto. E aí, por fim, chegamos ali no ganhador do BID, que foi a V360, e estamos felizes aí de ter conseguido essa conquista. Aqui, só para mostrar para vocês a matriz de decisão, depois, se vocês quiserem, o arquivo em Excel a gente disponibiliza para vocês, onde tem os formulários com os questionamentos ali de algumas ideias que vocês podem utilizar durante a entrega do projeto. E aí a gente vem para a fase de plano de teste. Essa aqui é a fase fundamental dentro do projeto, tá? Então, o que é importante nós termos? A elaboração e seleção do layout e cenários, a validação do layout dos cenários pelos usuários selecionados, na sequência, a reprodução dos cenários de produção em qualidade, e aqui vale a dica, galera, não criem cenários fictícios. Peguem 100% de cenários de produção para reproduzir em qualidade. Porque aí se vem o usuário, essa nota está lançando errado. Opa, vamos olhar em produção como que está, e às vezes o erro já existe e não tinha sido mapeado como erro pré-existente. Fica a dica, isso para a gente valeu e muito, viu? Bom, com relação a critérios de seleção de cenário, aqui também é uma dica que o pessoal que fez bench com a gente já pediu para saber o que a gente fez. Dica falando especificamente de serviço. Depois, se vocês quiserem qualquer outra dica para outro tipo de material, a gente passa para vocês. Mas falando especificamente de serviço, a gente sugere que, dentro daquela base de baseline de um ano que a gente pegou, a gente faça a aplicação da variação de característica do pedido, considerando tipo de classificação contábil, a quantidade de itens, que às vezes a gente faz teste com um item e acha que está tudo certo, e quando você entra com uma nota com mais de um item, dá pau. Então, com item e com mais de um item. Questão de escala, para quem usa SAP, não sei se outro tipo de RP tem aquele negócio de você pegar e multiplicar o valor unitário por 10, por 100, por 1000, por 10 mil. Façam o teste disso. Se não fizer, dá boi na linha também. Temos uma outra situação que a gente tem na Raizen que pode acontecer com vocês, que é fazer aquela questão da inversão, quantidade no lugar do valor, valor no lugar da quantidade. Isso a gente usa muito para serviço quando os pedidos têm aqueles valores absurdos, que aí na hora de fazer o consumo, para chegar no final não ter saldo, a gente acaba fazendo a inversão de quantidade e valor. Variação de fornecedor, item lei, que eu estranhei não terem sido dor no primeiro projeto, porque para nós foi o nosso maior desafio. Base de cálculo reduzida e situação tributária, porque aí Simples Nacional é outra vida. Quem aqui trabalha com a parte fiscal sabe do que eu estou falando. E ISS de Simples é o caos na terra, né? Aquelas casinhas decimal só complica para a gente. E aí, como eu falei, nem toda história é feliz. Então, você fala assim, nossa, a Raizen está destruindo. Foi lá, implementou projetos, nossa... Não, galera, a gente teve, infelizmente, uma história triste, onde a gente acabou realizando a contratação de um fornecedor anteriormente. Não podemos colocar a culpa 100% no fornecedor, é igual no caso de uma separação, nunca é culpa só de um. Tem que ser dividida a bola. Então, a gente tem que ser justo, houve erro de ambas as partes, e a companhia entendeu que se fazia necessário recomeçar. Então, nós tivemos a oportunidade da folha em branco. Se muitos de vocês estiverem passando por isso, não se apavorem. Pensem que a companhia deu uma segunda oportunidade para vocês e é a hora de fazer diferente. Então, se as dicas que nós trouxemos aqui, de alguma forma, valeu para vocês, contem com a gente para o que vocês precisarem. Se quiserem verem a ferramenta funcionando, vamos estar à disposição de vocês. O volume que a gente traz aqui, na sequência, é bem legal. Opa, perdão. Deixa eu só voltar mais um aqui. Aqui a gente traz algumas curiosidades do projeto. Então, quando a gente está falando das sessões de requisitos, nós levamos 30 sessões para chegar naqueles 147 requisitos que eram necessários. Então, não é uma ou duas sessões. A gente está falando de várias sessões que precisam, não precisa fazer as 30, mas no nosso caso precisou fazer as 30. O soft selection, como a gente falou, também não precisam ser 15 avaliações. Coloquem alguns players de mercado aí na linha de vocês e vão fazendo ali a linha do funil, que aí vocês vão conseguir chegar na melhor opção, que no nosso caso foi a V360 e a gente indica aqui para vocês. Em relação aos erros pré-existentes, nós tivemos mais de 25 sessões, falando sobre elaboração e aprovação do BBP, o karma de todo mundo que trabalha com projeto. Nós usamos em torno de 120 horas. E esse aqui eu posso falar que foi aqui que escreveu. Então, foi duro, mas conseguimos chegar do outro lado. Em relação a treinamento, nós optamos, como era muita gente para ser treinada, a gente optou por fazer treinamentos online. Então, a gente gravou e subiu todos esses treinamentos na nossa universidade. Caso vocês não tenham universidade, existem algumas ferramentas hoje de mercado que disponibilizam que vocês façam a gravação do link, do vídeo, e depois disponibilizem esse link para que as pessoas consigam assistir posteriormente. De repente, pode ser uma dica aí para quem não tem
acesso à universidade interna. Nós aplicamos o treinamento para mais ou menos 1.500 usuários internos, só da Raiz em Energia, e trabalhamos com mais ou menos 4.500 fornecedores. Aí aqui, galera, isso aqui que deixa a galera toda... Fala, não é possível, nós fizemos. Nós fizemos o ciclo de teste 1, nós pegamos todo o time técnico de projeto, ficamos uma semana focados fazendo testes ali. Depois que nós fizemos esse teste, a gente então chamou os usuários daquelas áreas cross. Por quê? Imagina você, o cara da área cross vai lá, tenta apertar um botão, o botão não funciona. Aí vai falar, mas a ferramenta é ruim? Não é ruim. Quando a gente faz projeto, a gente sabe que na primeira vez tem que cortar o Mato Grosso. Então, esse Mato Grosso quem cortou foi o time de projeto para ganhar tempo ali com a área e com a experiência do usuário. Depois disso, a gente, então, montou o plano de teste. O nosso plano de teste teve em torno mais ou menos de 15 mil passos. E, pasmem, a gente criou 1.800 miros, ou seja, foram 1.800 lançamentos durante os testes, só para a Raiz em Energia. Então, não cansem de testar. A dica é, testem. Testem e testem muito. Por quê? Nós demos Go Live num período super crítico para a Raizen, que é o que a gente chama de período de fechamento safra, o que normalmente para vocês é fechamento anual, para a gente chama de ano safra, que sempre acontece no final de março. Nós demos um Go Live no dia 12 de fevereiro e demos um segundo Go Live tombando as outras 24 usinas no dia 2 de abril. Perguntem para mim, quantos incidentes e quantas change nós tivemos nesse projeto? Chuta aí alguém. Quantas change a gente teve? Alguém consegue chutar um número? Não vou nem deixar vocês chutarem, porque o tempo está rolando. Mas, olha, foi 0. 0. Aí o nosso diretor, Juliano, está aqui para falar. Todo mundo ficava esperando, e o próprio time da V360. Mas não deu erro. Não deu nada. Tem certeza que está tudo certo? E nós lançamos, aqui no próximo slide, a gente trouxe um pouco dos números aqui para vocês. Perdão, tenho aqui só para colocar o resumo. Foram mais de 100 pessoas envolvidas ao todo, então nós tivemos ali a participação de 6 áreas cross, mais o recebimento integrado, nós tivemos ali o apoio da TI do CSC, suprimentos, contas a pagar e tax compliance. No primeiro Go Live entraram essas 4 empresas aqui, Raiz em Energia, Compass, Cosan e Radar, e nas próximas implementações que já estão contratadas com a V360, nós temos a Rumo, a Comgás, a Move, a Raiz em Combustíveis, que inclusive nós estamos em andamento, e o Grupo Nós, que está em negociação aí, está em namoro. Aí, para quem sabe, aí também fazer parte desse grupo. Aqui, alguns dos benefícios que a gente conseguiu já capturar com a ferramenta. Então, ela facilita o acesso e a segurança à informação, simplifica processos rotineiros e repetitivos, otimiza o tempo e integra diferentes áreas, possibilita uma gestão segura e eficaz, aumenta a qualidade das entregas, aumenta a produtividade e competitividade, reduz os custos dos negócios, reduz as chances de falhas no processo e permite a padronização das tarefas, que acho que é o sonho de todo mundo quando a gente está falando de notas fiscais e serviços. E aqui, um pouquinho dos big numbers que a gente já conseguiu capturar aqui dentro desse projeto. Tá? Então, falando um pouquinho aqui, que eu acho que é o principal para vocês. Nós tínhamos, em média, desde a emissão até o processamento do documento, em média, 35 dias para que ele efetivamente acontecesse. Isso porque a gente tem usina, tem divergência, então a nota está lá na fazenda, até chegar na parte administrativa, leva-se um tempo. Então, nós tínhamos esse período de 35 dias. Hoje, nós reduzimos esse lead time para 2 dias. E a nossa intenção é chegar em 0. Não é isso, Gil? Chegamos em 0. Só que, para isso, a gente sabe que tem um caminho longo. Por quê? Por mais que a gente tenha feito todo o trabalho do erro pré-existente, isso é uma coisa que é contínua. Não pode morrer ali com a entrega do projeto. A área que participou como área cross precisa sequenciar esse processo. Porque, senão, daqui 2, 3 tempos, é igual quando a gente faz saneamento de base de cadastro. Vocês já viram que o pessoal faz uma vez e acha que vai ficar para a vida eterna? Não fica, não fica. Quem trabalha com a parte fiscal sabe bem do que estou falando. O projeto gerou em torno, com um potencial aproximadamente de redução de 27 head accounts. Nós trabalhamos em torno, mais ou menos, com 1.200 prefeituras. Temos um volume aproximado de 26 mil notas mês. E aqui vale reforçar, nós só estamos falando de notas fiscais de serviço. Quando a gente olha para o volume todo do grupo, a gente lança anualmente em torno de 2,5 milhões de notas. Desses 2,5 milhões de nota, hoje 85% desse processo já é automatizado. Mas nós temos ali os 15%. Sabe aqueles 15%?
É esse aqui. E esses 15% era a nossa dor. E desses 15%, a gente já está automatizando aqui 26 mil notas mês. Então, para nós, isso é motivo de muito orgulho. E agradecemos aqui ao nosso parceiro que está nos ajudando aí com essa conquista. Em relação a retorno, aí quem está aqui de gerente vai gostar aqui. Conosco, nós temos um retorno aí estimado em torno de 2,7 milhões ao ano com a implementação dessa ferramenta. Já falando de retorno líquido, não é nem retorno bruto. E temos em torno de 8.200 fornecedores que tramitam aí entre todos os negócios. E aqui, só para trazer um pouquinho, como a gente comentou com vocês, nós não entramos com 100%, a gente começou agora a partir de 2 de abril, por conta do fechamento de ano safra, mas do dia 12 até o dia 29 de fevereiro, nós lançamos 6.590 documentos, e no mês de março, que era um mês crítico para nós entramos com 10.501 documentos. O que eu trago para vocês, se nós não tivéssemos dado Go Live, não tivéssemos entrado com essa ferramenta, muito provavelmente, grande parte desses 16 mil documentos estariam sendo lançados agora e sendo pagos com multa e juros. Então, assim, galera, embalde é vida. Embalde é vida para vocês que trabalham com contas a pagar. E para nós aqui fez toda a diferença. A gente tem um videozinho agora só para mostrar rapidinho o fluxo que foi feito personalizado para a Raizen, eu gostaria de dividir aqui com vocês. Aí lembra aquele macrofluxo que eu passei rapidinho? Agora vai dar para a gente conhecer aqui, mas já com animação, como é que funciona, tá legal? Pode soltar, por favor. Essas são todas as formas de entrada de documento que a gente trabalha hoje com automação. As formas que podem ser imputadas o documento na ferramenta. Então, são manual, através da captura automática ou preenchimento de formulário. Então, o pessoal pode fazer o preenchimento da informação ou a leitura automática. Faz todo o carregamento da área automática, determina quem vai ser o aprovador, tudo de forma automática ali na ferramenta. A gente starta o processo de validação, onde são em torno mais ou menos de 60 validações ao todo que é feito, tá? Entre nota com pedido ou nota IPCS. E é legal que a ferramenta tem uma dinâmica de devolver o processo quando é identificada a divergência. Você não precisa encaminhar para ninguém. Ela tem uma inteligência que já determina qual é a área responsável que precisa fazer a tratativa do documento. Se caso houver divergência, é feita a tratativa, é corrigido, apertado o botão de tente novamente e o processo sequencia até a compensação. Esse caso gerou divergência. Nós trabalhamos também com a J1B Tax, então tem toda a parte de validação que é feita, se é identificado ou não o cadastro. E aqui é a etapa de aprovação do fluxo. Existem 2 tipos de fluxo, o automático ou que cai para algum usuário fazer a aprovação. Pode acontecer de, durante a aprovação, o usuário recusar o documento. Mesmo não tendo divergência, ele pode recusar. O fornecedor é sempre notificado, sempre que há uma divergência, a responsabilidade é dele ou uma nota fiscal é recusada. E no final, deu tudo certo, caminho feliz, a gente tem a nota fiscal registrada e paga. Esse é o fluxo que a gente implementou ali para a Raizen. Nós temos tanto o portal interno para usuários, como também o portal para fornecedor. Ou seja, toda a cadeia saiu ganhando, porque tanto nós, usuários internos, quanto os fornecedores, conseguem acompanhar o fluxo do começo ao fim. Desde o momento em que a nota fiscal é emitida, ou seja, não dependemos do fornecedor ter que ir lá e enviar, entregar a nota física, a gente já consegue capturar automaticamente, seja via web service ou via RPA, e o fornecedor também consegue acompanhar a compensação do pagamento. Então, quando o amigão ligar lá, minha nota já foi paga, minha nota já... que dia que está lançada? Amigão, entra aí no portal, você tem seu login, você tem sua senha e consegue consultar e ver onde sua nota está parada ou quando ela vai ser paga. E o melhor de tudo, galera, todo mundo extrai relatório. Fornecedor ou usuário consegue fazer a extração de relatório. Beleza? Acho que era isso. Queria só fazer uma última apresentação aqui do time que está aqui comigo, pessoal.
Maciel, André Maciel, por favor, fica de pé. Ele é o coordenador do recebimento integrado. Juliano Melo, que é o nosso diretor de transações financeiras. A Betânia, que é a nossa gerente da área de projetos. O Moisés, que é o meu coordenador da área de projetos. E a Gabriela, que é a minha parça, que está comigo desde o começo, desde lá da falha que a gente teve até agora. Então, é isso, pessoal. Caraca, que aula! Gente, a gente tem espaço para dúvida agora. Quem tem alguma dúvida para tirar com a Ju? Show, vou aí. Como é que faz para agendar o benchmark? Ali e depois aqui. Boa. Juliana, Júlio da FS Bioenergia. Nós estamos no processo também de implementação do V360 e uma das dúvidas que a gente está passando muito nesse momento agora para notas de serviço. Então, nós temos a ferramenta do Coupa, que faz o processo de medição e aprovação na folha de serviço. Vocês optaram por usar o recurso do V360 para fazer toda essa medição ou como que vocês endereçaram isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como vocês endereçaram a questão dos IVAs, que também está sendo uma dor para a gente ali, porque fica nessa briguinha de egos. É com tributário, é com recebimento fiscal. Como que vocês conduziram isso em boas práticas? Legal. Bom, com relação à primeira pergunta, assim, para a gente é muito gratificante quando a gente fala de desafio. Então, desde o começo que a gente recebeu aqui com a V360, a gente teve esse ponto que nem você... Perdão, a primeira... Eu me perdi agora na pergunta. A primeira só que eu me perdi. A segunda é da folha de serviço. Da como folha. Que vocês endereçaram? É que eu falei tanto que eu acabei esquecendo de montar mais um detalhe. Na Raizen, a gente tem 6 SAPs para notas fiscais de entrada. São 6 SAPs diferentes. E cada negócio trata de uma forma. Então, ali a gente tem para todo gosto. A gente tem lançamento de pedido direto contra Miro, a gente tem lançamento de Migo e Miro, a gente tem lançamento de folha de registro e Miro. Então, ali a gente tem para todo gosto. E até a gente brinca muito com a V360. Implementou para a Raizen, você sai implementando até em Marte, né? A gente brinca muito nesse sentido. Em relação à folha de registro, a gente ainda não chegou nesse negócio que hoje quem usa a folha de registro é a Move e a Comgás. Estão na linha de setup, mas nós ainda não chegamos. Mas a gente sabe que a V360 disponibiliza. Então, como a gente faz aquele store map por negócio, a gente ainda não chegou nessa fase para eu poder te responder. Mas eu sei que eles têm esse produto. Em relação ao IVA, acho que IVA e tem lei é geral aqui, né? Ou tem alguém aqui que nunca teve problema ou não tem problema disso, porque aí passa a receita. Porque, para a gente, isso é dor geral. Em relação ao IVA, a ferramenta ela disponibiliza algumas atividades que a gente pode parametrizar como tarefas. Então, no nosso caso, para não ficar briga de ego, como você trouxe, suprimentos tributário, tributário suprimentos, então a gente criou uma lógica, porque assim, na prática, a gente tem uma regra para saber se está certo ou não está. Então, para não ter que voltar para o usuário, a gente criou uma tarefa onde o próprio sistema readequa quando ele identifica a divergência. Então, eu não preciso ter intervenção manual. O próprio sistema redetermina com base na regra que foi colocada e o sistema segue para lançamento. Talvez seja uma alternativa para vocês. Para nós, rendeu muito. Se nós fôssemos parar, teria um período absurdo. Aí você vai falar assim, mas Juliane, e se eu quiser tratar a causa raiz? Nós gravamos 100% dos históricos, nós colocamos essas validações como warning. Então, se eu precisar fazer a extração de relatório para fazer a tratativa na origem, seja do contrato, ou mesmo orientar o usuário no caso de pedido spot, a gente consegue através da extração desse relatório. Então, a gente corrige uma dor num primeiro momento, mas pensando também nele como correção contínua. Obrigado. Obrigada. Segunda dúvida já está ali. Oi, meu nome é Patrícia, eu sou das Linhas Aéreas e minha dúvida, eu acho que é um grande desafio que a gente tem, é fazer com que os fornecedores eles se adaptem a esse novo processo. E eu queria saber como que vocês fizeram isso, se tem alguma receita para dar para a gente. Eu acabei pulando isso, tinha no slide. Nós trabalhamos com 2 frentes. É que eu precisei correr aqui, galera, mas na próxima a gente faz... Quem sabe a gente é convidado para vir de novo no próximo ano, apresenta os outros negócios. Mas vamos lá, brincadeiras à parte.
nós contratamos, nós temos 2 pessoas dedicadas na frente de Gemude. Então, nós colocamos uma pessoa para tratar a gestão de mudança de usuários internos e colocamos uma outra pessoa para tratar a gestão de mudança com fornecedores. E aí, vou te falar que foi trabalho de formiguinha. O pessoal criou, num primeiro momento, formulário para poder mandar para os fornecedores, porque o contato que normalmente a gente tem salvo no nosso sistema, independente de qual RP seja, normalmente é o contato do comercial. Só que não é o cara que fatura. Então, não adianta você falar com o comercial que ele não vai entender bulufas do que você está falando. E muito menos vai conseguir compreender a importância de estar dentro desse projeto. Então, aí surge a importância, a gente criou um formulário no Forms mesmo, bem simplesinho, criamos no Forms, mandamos para todos os fornecedores, e aí a gente deu um prazo para esses caras responderem. Aqueles que, para nós, eles eram em volume expressivos, nós fizemos ligação no tete-a-tete para quem não respondeu, pegamos o contato. Dali para frente, o que foi feito? Um trabalho em conjunto com os suprimentos. Então, nós marcamos ali uma live, onde, num primeiro momento, só nós, da Raizen, mais suprimentos, nós, assim, do projeto e suprimentos, falamos. Depois, nós marcamos um workshop, onde houve a oportunidade dos fornecedores trazerem dúvidas. E, por fim, a gente marcou, de novo, uma outra agenda, distribuindo uma cartilha orientativa de como o fornecedor deveria emitir nota para a Raizen. Porque hoje, como a gente colocou, não existe um padrão. Então, é importante que a gente coloque também para o fornecedor, que é aquele famoso ditado, você quer cobrar o fornecedor? Faça a sua parte. Então, primeiro você precisa falar para ele o que você quer que ele te entregue. Muitas vezes a gente manda um PDF para o fornecedor que não tem o mínimo de informação. Como você vai cobrar o cara que emitiu o item errado? Como que você vai cobrar o cara que está faltando determinada retenção? Se você mesmo não passou para ele a possibilidade dele poder informar você que não está conforme negociado. Então, esse foi um ponto que a gente teve como lição. Tá? Então, fornecedor, a gente tem várias escalas que precisam ser feitas, não é a toque de caixa, não. E isso foi um trabalho que começou em dezembro do ano passado e a gente conseguiu concretizar para a data do Go Live, dia 12. E quebramos também em 2 fases. Como nós tínhamos uma grande quantidade de fornecedores e foi quebrado em 2 Go Lives, a gente refez esse mesmo fluxo 2 vezes, tá? Para conseguir dar vazão ali na quantidade de fornecedores. Temos aqui a terceira dúvida. Obrigada. Não, só um ponto, pessoal. Eu acho que o importante e o fator de sucesso do projeto, acho que foi atuar nessa frente paralela de erros pré-existentes. E aí isso fez parte da matriz de responsabilidade que a gente criou. Então, na Raizen, é igual todo lugar, né? Existem aquelas bolas divididas, mas que a gente tem que enfrentar, e enfrentar com dados e fatos, né? Então, colocar todo mundo numa sala e ter o consenso. Quando a Ju citou o PCS, que é o portal De codificação de serviços, existia uma indefinição dentro da Raizen de quem era o dono desse PCS, né? O PCS ele foi desenvolvido pela uma equipe de projeto voltada ao tributário, mas depois da implementação isso ficou meio que perdido. Então, a gente aproveitou toda essa discussão de erros pré-existentes e dentro desses erros estavam também a participação do tributário. Então, com dados e fatos e através de uma conversa saudável e várias reuniões, a gente conseguiu superar isso. Então, hoje, a gente tem um dono e essa matriz de responsabilidade dentro da ferramenta, ela já direciona para esse dono. Então, nós, como recebimento fiscal, cara, qual o erro que eu posso causar? Nenhum, eu não causo nenhum, eu não crio pedido, eu não faço medição, eu não defino nada, né? Não defino o serviço que eu vou contratar. Exato. Então, todas as etapas são feitas antes do recebimento fiscal. Então, hoje, a ferramenta fez com que, junto com as nossas tratativas, e não foram fáceis, tá? Não foram fáceis, ela trouxe essa oportunidade. Então, chega pronto, pô, deu erro, isso vai voltar para o responsável. O item lei também era uma discussão, e aqui eu falo porque essa foi uma das, assim, eu acho que foi a minha maior conquista pessoal, porque eu me senti totalmente envolvido nisso. Quero o quê? Gente, só tem 2 situações, ou o pedido está errado, ou a nota está errada, não tem outro. E na Raizen tinha. Tinha. Verdade. Na Raizen tinha. E com essas tratativas e mais a ferramenta, não existe mais. Exato. Então, hoje, são 2 condições. O pedido não pode ser cancelado. Então, cancela a nota. A nota não pode ser cancelada, então ajusta o pedido. Então, e isso não fica para nós no recebimento fiscal, porque era muito comum. Onde está a sua nota? Está parada com o recebimento fiscal.
Por que essa nota não foi paga? Porque o recebimento fiscal não lançou. Hoje, nós, do recebimento fiscal, cobramos o porquê essa nota não foi lançada. Então, isso, gente, assim, é a realização de um sonho, de fato, mas não foi fácil, é uma construção diária, é o que a Ju falou. Hoje está beleza, mas para que continue beleza, a vigilância tem que ser diária, contínua. Não pode dar o pé. Se der o pé, alguém vai puxar. Boa, Márcia. Pessoal, só para completar, o PCS é um desenvolvimento nosso interno que substitui a J1BTax para quem usa a SAP. Tá? Então, hoje a gente usa o PCS como uma diretriz para determinar quais os impostos que devem ser retidos com base em N regras. Esse foi um desenvolvimento interno, que inclusive foi premiado na Confeb no ano passado. Então, é um desenvolvimento que a gente tem lá que é caseiro, mas que dá resultado. Obrigada, Ju. Obrigada, Andréa. Gente, a gente tem mais espaço para dúvida. Eita, aí me quebra. Ali ela levantou antes. Infelizmente, a gente não vai conseguir tirar a dúvida de todo mundo, mas a Ju vai ficar para o nosso happy hour. Todo mundo já viu como é que vai ser o happy hour da Ju. Não, mas eu tenho um time aqui para dividir bola, tá? Vai dar para atender quem precisar perguntar, pode ficar tranquilo. Boa tarde, eu sou a Amanda da Cirela. Eu tenho 2 dúvidas. Como que funciona a parte inicial da indicação do pagamento, da forma de pagamento? Vai para o fornecedor, ele indica se ele quer receber como TED, como boleto, ou vai direto, consegue ler da nota e vai tudo automático? E a segunda dúvida é, você mostrou que existe um fluxo de aprovação. Como que funciona essa aprovação? Ele pega do pedido, pega de alguma tabela, e quando tem férias, por exemplo, como que é alterada essa pessoa? Altera em massa, não altera? Como que funciona? Legal. Em relação à condição de pagamento, na verdade, na Raiz a gente tem uma diretriz. 100% vamos falar 100%, né? 99,99% dos pagamentos a gente colocou que devem ser pagos por TED. A gente só paga realmente por boleto aqueles casos que são inegociáveis e que são fornecedores essenciais. Então, se eu tenho um fornecedor exclusivo que eu não tenho abertura para negociação, que é a minoria, por isso que eu coloquei 99,99, a gente paga por boleto. Diferente disso, é sempre crédito em conta. A gente não deixou abertura, que senão vira festa, né? Cada uma hora o cara quer com boleto, outra hora o cara quer por pagamento por TED, então, por esse motivo, acaba não dando certo. E a segunda pergunta foi... Sobre a aprovação, como que funciona? De onde que ele pega a pessoa, quem tem que aprovar e quando tem férias, por exemplo? Como que é alterada essa informação? A gente demorou só quase 6 meses para chegar nessa regra, tá? De verdade, mas por fim a gente acabou fazendo uma réplica do que hoje acontece no pedido de compra. Por quê? Na Raiz, aí você vai falar assim, mas por que o cara já aprovou o pedido lá e ele tem que aprovar de novo? Na Raiz a gente utiliza pedido guarda-chuva, que são aqueles famosos pedidos que a gente cria pedidão. Então eu crio um pedido grande e vou consumindo mensalmente. Se eu já deixo aprovado 100% desse processo, eu abro não uma porta, mas uma porteira para pagar o fornecedor de forma adiantada. Então, por esse motivo, a gente acabou replicando. Então, a gente casou o code do pedido, né, mais a grade, para poder determinar quem deveria ser o aprovador, que é a mesma regra que hoje o SAP faz para determinar de forma automática quem deveria ser o aprovador do pedido. E pode ser pessoas diferentes, né? Quem aprovou o pedido é uma pessoa e quem vai aprovar a nota no portal vai ser uma outra pessoa. Pode. E, inclusive, a ferramenta possibilita de você reenviar essa nota para um novo aprovador. A gente já tem uma inteligência que supre em caso de férias, porque, normalmente, esses grupos do SAP, eu não tenho só um aprovador. Dentro de um único code, eu tenho várias pessoas que fazem aprovação. Mas, se, eventualmente, dá uma zebra de, sei lá, todo mundo faltou, eu ainda consigo ter um perfil que o usuário consegue redirecionar essa nota para um novo usuário fazer a aprovação. Então, a nota não fica sem pagar. Aí vocês fazem isso em massa para um novo aprovador. O legal é que, e foi legal você trazer esse ponto, a ferramenta também possibilita que você faça recursos em massa. O importante só, e a dica que a gente dá, é que precisa ser controlado. Então, tem que ser para perfis específicos, tá? Não vale a pena você liberar isso para todo mundo, porque, assim, pode dar, assim, algo federal. Então, assim, para tomar cuidado, é importante que vocês, que se forem tratar do recurso massivo, seja mesmo ali para atribuir tarefa, para mudar a tarefa, o Bruno não sabe do que eu estou falando, para alterar a tarefa, tem que ser perfis restritos para que a gente não tenha nenhum problema, porque senão, ao invés de você resolver um problema, você causa um outro maior, tá?